Às vezes, você só percebe o valor do silêncio quando ele é a única coisa que resta. Falando sério, meus amigos, chega um momento, não no primeiro dia, nem no dia mais barulhento, mas no dia. O dia em que eles finalmente param de fingir. O dia em que o sorriso deles desaparece por um segundo a mais. O dia em que as distrações não são mais suficientes. Esse é o dia em que eles finalmente começam a sentir sua falta. Não porque você disse alguma coisa, mas porque você não disse nada. Imagine alguém entrando em uma sala. Eles já encheram essa sala de risadas, de amor, com você. Mas agora as luzes estão fracas. A sala está silenciosa. Eles estendem a mão instintivamente, mas a energia que antes davam como certa não está mais lá. Apenas silêncio. Silêncio frio e ecoante. E, de repente, eles sentem algo que nunca esperavam. Ausência. Não apenas a ausência de uma pessoa, mas de uma presença. De uma peça que não podem fingir ou encontrar em nenhum outro lugar. Esse é o momento em que eles finalmente entendem. Esse é o dia em que eles finalmente começam a sentir sua falta. Veja bem, eles não sentiram sua falta quando você foi embora. Não, não. Isso era apenas o orgulho deles falando mais alto. Eles não sentiram sua falta quando postaram aquela história, esperando que você a visse. Eles não sentiram sua falta quando flertaram com alguém novo, rindo um pouco alto demais. Isso não era sentir falta, era encenação. Mas o show não dura para sempre. A multidão desaparece, as luzes se apagam e tudo o que resta é eles sentados sozinhos com o eco de quem você costumava ser. Eles achavam que seu silêncio significava que você estava com raiva. Eles achavam que seu silêncio era apenas uma fase. Eles achavam que ainda tinham tempo para brincar. Mas o silêncio, meus amigos, não é um jogo, é um veredicto, é um reflexo. É a única linguagem que eles nunca esperavam ouvir tão alto. E quando eles finalmente param de ouvir de você, é aí que eles sentem você. Tem uma mentira por aí, uma que as pessoas adoram acreditar. A mentira de que, se alguém sente sua falta, vai demonstrar isso imediatamente. Falso, real. A saudade não bate à porta educadamente, não aparece com uma mensagem de texto. Ela aparece quando o mundo fica silencioso, quando o telefone deles não acende mais, quando o seu nome não aparece nas notificações deles, quando eles procuram a sua energia por hábito e percebem que o hábito se foi. Esse é o dia em que ela chega. Marco Aurélio disse uma vez: as coisas em que você pensa determinam a qualidade da sua mente. E o dia em que eles finalmente começam a pensar em você, a realmente pensar em você, é o dia em que percebem que não perderam a atenção. Eles perderam o alinhamento, perderam a paz, perderam a presença, e nenhuma conversa nova pode recriar isso. Nenhuma distração pode substituir isso. Você era a calma deles na tempestade, o espelho deles no caos. E agora esse espelho se foi. Eles não sentem apenas sua falta, eles sentem falta da versão deles mesmos. Eles só se sentiam seguros o suficiente para estar perto de você. É por isso que esse dia é tão importante, porque é o dia em que a máscara deles cai. Este é o dia em que eles não podem mais fingir. E a melhor parte é que você não precisou lembrá-los, não precisou entrar em contato, não precisou provar nada. Você apenas ficou em silêncio, e esse silêncio se tornou a verdade mais alta que eles já ouviram. Então, fiquem comigo, porque o que estamos prestes a desvendar não é apenas sobre sentir falta de alguém. É sobre o momento em que eles percebem que perderam algo raro e nunca mais poderão recuperá-lo. Se você é alguém que se afastou, se já foi forte o suficiente para escolher sua paz, em vez do orgulho deles, deixe isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio diz muito. Vamos iluminar este espaço juntos. O dia em que a ilusão desaparece. Você nunca percebe o quão silenciosa era a presença de alguém até que o silêncio dessa pessoa se torna o som mais alto da sua vida. Meus amigos, este é o dia em que tudo começa a mudar. Não para você,
mas para eles. Este é o dia em que a ilusão finalmente começa a se desfazer. A ilusão de que você sempre estaria lá. A ilusão de que você sempre responderia. A ilusão de que, não importa o que eles fizessem, sua energia era permanente. Mas a energia, a verdadeira energia, não é infinita. Ela é sagrada. E quando se vai, deixa para trás um eco mais alto do que qualquer palavra que você já disse. Imaginem isso, pessoal. Eles estão vivendo o dia como se nada tivesse mudado. O mesmo café, o mesmo rolar de tela no celular, a mesma arrogância casual que os convenceu de que poderiam te deixar ir sem consequências. Mas então, algo parece errado, algo está faltando. Uma mensagem. Eles esperavam uma resposta que tinham certeza que viria. Eles abrem a caixa de entrada. Nada. Eles verificam suas histórias. Nenhuma visualização sua. Eles postam algo vago para chamar sua atenção, e o silêncio lhes responde. É aí que começa aquele pânico silencioso em seus peitos. Aquela constatação fria. Você não está mais orbitando o mundo deles. No começo, eles tentam rir disso. Eles estão apenas ocupados. Eles dizem a si mesmos que estão apenas sendo teimosos. Eles vão voltar. Mas, no fundo, uma semente de dúvida é plantada e cresce rapidamente. Porque aqui está a verdade. Eles não esperavam que você desaparecesse assim. Não tão calmo, não tão completo, não tão real. Eles achavam que tinham tempo. Achavam que você sempre seria aquele que se importava mais. Eles achavam que você sempre responderia. Mas, pessoal, você não respondeu. Você não explicou, não discutiu, apenas desapareceu em sua própria paz. E, de repente, o controle deles se foi. É aí que as perguntas começam a surgir. Espera aí, eu fui longe demais? Eu finalmente passei dos limites? Eles realmente seguiram em frente? E esse é o medo que eles nunca quiseram enfrentar. Porque, enquanto acreditavam que ainda tinham algum controle sobre você, mesmo que apenas emocionalmente, eles se sentiam seguros. Mas, no momento em que essa ilusão se desvanece, o orgulho deles começa a tremer e o silêncio se torna assustador. Eles começam a repassar as coisas em suas mentes, conversas, momentos que descartaram, vezes em que você foi paciente, leal, presente, quando eles nem mesmo disseram obrigado. Eles começam a perceber o quanto dependiam da sua energia e o quanto nunca retribuíram. Essa é a dor que tentaram evitar fingindo que não era nada. Mas agora o silêncio fala e diz a verdade mais alto do que você jamais poderia. Tem uma mentira que o mundo adora alimentar neles. Eles nunca vão embora. Eles se importam demais. Mas o estoicismo nos ensina uma verdade mais dura. Como Sêneca disse uma vez, ninguém que é escravo de suas paixões pode ser livre. E você, meu amigo, se libertou. Você escolheu a dignidade em vez do drama, o silêncio em vez da perseguição, a paz em vez da prova. E é por isso que hoje, neste dia, isso os atinge como uma onda que eles nunca viram chegar. Veja bem, ir embora é fácil quando alguém ainda está reagindo, ainda lutando, ainda tentando. Mas quando você fica em silêncio, quando você fica quieto, é aí que eles sentem o peso. Porque agora eles não podem mais contar histórias para si mesmos. Não podem mais manipular sua ausência. Não podem mais se sentir poderosos. Não quando sua energia se foi e seu silêncio é mais alto do que o ego deles. E com certeza eles vão tentar se distrair. Postar mais alto, rir mais alto, flertar mais. Mas mesmo a sala mais barulhenta não consegue abafar a voz do arrependimento. Essa voz fica mais alta quando a verdade bate. Quando eles percebem que não estavam apenas perdendo você. Eles estavam perdendo a única pessoa que realmente os via. Permanecia sólida e lhes dava paz sem nunca pedir nada em troca. Então, se você está nesse lugar agora, mantendo seu silêncio enquanto eles tropeçam em sua ilusão, entenda isso.
Você não está sendo frio. Você não está sendo cruel. Você está simplesmente se recusando a continuar alimentando alguém que não sabia valorizar o que estava recebendo. E este dia, este momento, é quando a ilusão morre e a verdade começa a falar. Eles achavam que você era substituível. Achavam que você iria ceder. Mas agora você se tornou a presença que eles não conseguem encontrar novamente. Você se tornou a paz que eles perderam no barulho. E nada que eles busquem jamais terá o mesmo significado. Comente aqui se você sabe como é destruir a ilusão deles simplesmente escolhendo o silêncio. Meu silêncio quebrou a ilusão. Diga em voz alta. Diga com orgulho. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não precisa explicar seu valor. Você o personifica. E fique comigo, porque a seguir vamos descobrir o que acontece. O momento em que seu silêncio deixa de ser uma fase e começa a se tornar a nova realidade deles. No dia em que você não reage, você não perde poder quando fica em silêncio. Você ganha, porque o silêncio não pode ser manipulado. Meus amigos, esse é o dia que os abala mais do que qualquer outra coisa. Não é o dia em que você chorou. Não é o dia em que você foi embora. Nem mesmo o dia em que você ficou em silêncio. Não. O dia que realmente abala a alma deles é o dia em que você para de reagir completamente. O dia em que você para de recuar quando eles tentam te provocar. O dia em que eles tentam puxar aqueles velhos cordões emocionais e não encontram mais nada para puxar. No começo, eles nem percebem. Eles testam as águas com cuidado. Uma esperança. Uma mensagem perguntando se você está bem. Uma história que é obviamente para você. Uma postagem que grita nostalgia, direcionada ao seu subconsciente. Eles acham que você vai morder a isca. Eles estão confiantes. Eles já viram você responder antes. Você já fez isso uma dúzia de vezes. Basta uma migalha de pão, e você lhes daria toda a sua energia novamente. Mas desta vez, nada. Não, nenhuma visualização, nenhuma resposta, apenas silêncio. Ainda frio, intencional. Imaginem isso, pessoal. Um mágico sobe ao palco e tira o mesmo coelho da mesma cartola. Durante anos, funciona todas as vezes. A plateia adora. Mas agora a galera se foi. As luzes estão apagadas, o palco está vazio e o truque não funciona mais. É assim que sua falta de reação parece para eles. Um show de mágica que de repente para de receber aplausos. E agora eles ficam confusos, talvez até assustados, porque não sabem como lidar com essa versão sua. Veja bem, a reação costumava ser a salvação deles. Costumava ser a prova. Eles ainda eram importantes, ainda tinham um pedaço de você, ainda controlavam a temperatura emocional, mesmo separados. Eles achavam que uma única postagem ainda poderia abalar você. Achavam que você ainda viria correndo, mas o jogo mudou e eles não receberam o memorando. É aí que a confiança deles começa a se abalar. Não porque você disse algo, mas porque você não disse nada. Esse silêncio não é passivo, não é fraqueza. É poderoso, porque prova algo que eles nunca quiseram acreditar. Que você não está mais esperando por eles. Você não está emocionalmente disponível. Você parou de viver à mercê da aprovação deles. E essa constatação é mais assustadora do que qualquer coisa que você pudesse ter gritado. Eles vão seguir o manual, meus amigos. Tudo isso. As mensagens com pistas, as ligações acidentais, as citações misteriosas, as músicas vagas nas histórias deles. Eles vão procurar por você na lista de visualizadores. Vão verificar se você viu. E quando não encontrarem seu nome, é aí que o pânico se instala, porque agora eles estão percebendo que você não está mais jogando. Você não está tentando reconquistá-los. Você saiu do tabuleiro de xadrez e abandonou o jogo completamente. E aqui está a reviravolta. Eles não sabem como lidar com a paz.
Eles são viciados em drama, em reações, em disputas emocionais. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está no que você diz, mas no que você se recusa a responder. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. E quando sua opinião sobre eles se torna silenciosa, quando as ações deles não mais mexem com seu espírito, eles começam a perder o controle sobre o próprio. Eles achavam que tinham tempo. Eles costumavam pensar que seu silêncio era temporário. Eles diziam a si mesmos que você iria ceder. Mas hoje, o dia em que você não reage à isca, à armadilha, ao barulho deles, é o dia em que eles percebem que perderam o controle. Você não os odeia. Você não os ama. Você simplesmente os superou. E é isso que mais os assombra. Eles pensavam que o silêncio seria raiva, tristeza ou fraqueza. Mas seu silêncio não é vazio. Ele evoluiu. Ele é fundamentado. Ele é pacífico. Essa é a parte que eles não esperavam. Você não os está ignorando para se vingar. Você não está em silêncio porque está abalado. Você está em silêncio porque está curado. E quando eles sentem essa mudança, essa completa falta de reação, isso reflete a verdade que eles têm tentado evitar. Eles não afetam você mais. Então, meus amigos, mantenham sua posição. Não vejam as histórias deles, não respondam àquela mensagem. Não repostem nada para eles verem. Deixem que eles fiquem no silêncio que criaram. Deixem que eles percebam que não vivem mais de graça na sua mente. Deixem que a quietude seja a consequência deles e que a sua paz seja a sua prova. Se você já escolheu ignorar a provocação, se já decidiu que sua energia é valiosa demais para desperdiçar em jogos, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eu não reajo, eu me elevo. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que seu silêncio não é apenas uma resposta, é uma revolução. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no que acontece quando o ritmo da vida deles começa a desmoronar. Tudo porque o batimento cardíaco que antes a mantinha viva, você, não está mais lá. O dia em que a rotina se quebra. Não é o silêncio que dói. É o padrão que se quebra e te lembra quem estava mantendo tudo junto. Meus amigos, este é um dos momentos mais subestimados de toda a jornada. O dia em que a rotina deles começa a desmoronar sem você. Não porque algo barulhento aconteceu, não por causa de uma briga ou de uma despedida dramática. Não, este é diferente. Este é o colapso silencioso, do tipo que eles não percebem a princípio, do tipo que se insinua lentamente, como um fio sendo puxado de um suéter. Um puxão, depois outro, e de repente tudo se desfaz. Veja bem, as pessoas geralmente não sentem falta das coisas grandes primeiro. Elas não sentem falta da conversa sobre o término. Elas não sentem falta da mensagem final. Elas sentem falta das pequenas coisas, da consistência, do ritmo, da maneira como sua energia costumava se mover com a delas dia após dia, sem que elas percebessem o quanto de suas vidas era construído em torno disso. Imaginem isso, pessoal. Imaginem alguém construindo uma casa. Cada tijolo é uma mensagem, uma risada compartilhada, uma mensagem de texto matinal. Cuide-se antes de dormir, por um tempo. Parece estável, sólida, como se fosse durar para sempre. Mas tire a pessoa que colocava esses tijolos todos os dias, e a casa não cai imediatamente. Ela se inclina, racha, enfraquece no silêncio e, eventualmente, desaba. Não com barulho, mas com quietude. É isso que começa a acontecer com eles. No começo, eles acham que não é nada, apenas mais um dia. Eles rolam a tela do celular e pensam: nenhuma mensagem hoje. Eles dão de ombros. Talvez mais tarde, mas não chega. Então, outro dia passa. Nenhum meme, nenhuma piada interna, nenhuma reação àquela história que postaram na esperança de chamar sua atenção.
Apenas silêncio novamente. Agora algo muda. Não é pânico ainda, não é arrependimento, é desorientação, porque eles não perceberam o quanto sua presença os estabilizava, até que ela desapareceu. Eles não perceberam que você era o ritmo deles, a batida de fundo na vida deles até a música parar de tocar. Eles pegam o celular sem pensar. Abrem o chat por instinto, mas então congelam porque está vazio. Não há nenhum ei, nenhum contato, nenhum traço da sua energia. E é aí que começa a doer. Aqui está a mentira. Eles acreditavam que as rotinas se reconstruíam, que o conforto podia ser substituído, que se você ficasse em silêncio, eles simplesmente preencheriam a lacuna com outra pessoa. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Eles achavam que tinham poder sobre a sua presença. Achavam que podiam seguir em frente e levar o ritmo com eles. Mas, no momento em que você recuperou sua energia, eles perceberam que aquele ritmo não era deles, era seu. E agora ele se foi. Eles riem de algo em seu feed e, instintivamente, querem enviar para você. Mas você não está lá. Eles passam por um lugar que vocês dois adoravam e, por um segundo, olham em volta como se você estivesse caminhando ao lado deles. Mas você não está. E nesses pequenos e fugazes momentos, o silêncio se torna insuportável, porque não é solidão que eles sentem. É o fantasma da conexão. É a percepção de que aquelas pequenas coisas, aquelas que eles achavam que não importavam, importavam mais do que qualquer outra coisa. Elas eram a conexão. E agora, cada lacuna em sua rotina é um lembrete do que perderam. E eles vão tentar se distrair. Ah, sim, vão mandar mensagens de bom dia para alguém novo. Vão tentar rir de novas piadas, vão buscar novos ritmos, mas algo sempre vai parecer estranho, muito alto, muito superficial, porque não há duas energias iguais. E não importa quantas pessoas eles tragam para suas vidas, nenhuma delas vai mexer com eles como você. E aqui está a parte que eles não conseguem admitir, nem mesmo para si mesmos. Eles sentem sua falta sem querer. Isso transparece nos hábitos deles, nos pensamentos, na forma como o celular parece mais pesado à noite. Eles não sentem falta da atenção. Eles sentem falta da presença, da consistência, do batimento cardíaco. Então, meus amigos, se você está aí se perguntando se sua ausência é sentida, acredite, ela é. Não em grandes gestos, não em explosões dramáticas, mas na rotina, no silêncio de um dia que não começa mais com sua voz, no espaço vazio onde seu amor constante costumava estar. Não quebre esse silêncio. Não se apresse em preencher a lacuna. Deixe-os sentar na ausência. Deixem que eles percebam que vocês eram o ritmo, que vocês eram a mão firme no caos deles. E agora, sem vocês, a batida não é mais a mesma. Coloquem isso nos comentários, se vocês sabem. A consistência de vocês era o conforto deles. Eu era o ritmo deles. Mostrem ao mundo o que acontece quando a energia real se vai. Mostrem a eles que o silêncio não significa fraqueza. Significa que agora eles estão dançando ao som de uma melodia vazia. E fica comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar no momento em que eles tentam te substituir, apenas para descobrir que ninguém mais se sente como você. No dia em que a substituição falha, você não percebe o quão raro é o verdadeiro até se afogar no superficial. Este é o dia, meus amigos, em que tudo o que eles tentaram usar para se distrair deixa de funcionar. As novas pessoas, as mensagens, os elogios, o barulho, tudo começa a parecer estática. Veja bem, eles estavam convencidos de que poderiam substituir você, convencidos de que a nova atenção apagaria a perda. Mas hoje é quando eles finalmente percebem. Nada, nenhum único sorriso, conversa ou emoção temporária se parece com você.
É aí que o pânico começa a se instalar. Silencioso, lento, pesado. No começo, eles contaram uma história para si mesmos. Eles eram apenas uma pessoa. Vou encontrar alguém melhor. E, superficialmente, até parecia verdade. Eles saíram, sorriram, postaram, riram um pouco alto demais em salas cheias de pessoas que não tinham ideia de que estavam tentando substituir uma alma por estranhos. Mas, no fundo, o vazio começou a crescer. Imaginem isso, pessoal. Imaginem alguém parado em uma praia segurando um punhado de glitter. Ele brilha sob o sol, deslumbra. É lindo até o vento chegar, até a maré subir, e de repente todo aquele brilho desaparecer. Ele escorrega por entre os dedos e eles ficam olhando para a mão vazia, se perguntando como puderam pensar que glitter poderia substituir ouro. É assim que se sente, no momento em que percebem que você era alguém raro. Eles se sentam à frente de alguém novo. Boa energia, sorrisos, charme. Mas algo está errado. O riso não soa da mesma forma. A conexão parece forçada. A profundidade a que estavam acostumados, aquela sensação de serem realmente vistos, está faltando. E eles não conseguem fingir. Eles tentam, mas no fundo do coração sabem disso, não é? E é aí que a mentira se desfaz, aquela que eles contaram a si mesmos no momento em que você se afastou. Vou seguir em frente rapidamente. Essa mentira é confortável. É o que permite que as pessoas durmam à noite. Isso os ajuda a evitar a responsabilidade. Mas o estoicismo, meus amigos, é construído sobre a verdade. E a verdade tem uma maneira de surgir, especialmente no silêncio. Como Marco Aurélio disse uma vez, não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. E foi isso que você fez. Você não discutiu seu valor. Você não lutou para provar que era insubstituível. Você incorporou isso de forma silenciosa, constante e completa. Eles, por outro lado, foram em busca não de cura, não de crescimento, mas de uma cópia de algo cujo valor não compreendiam quando o tinham. Mas aqui está o problema. A profundidade não pode ser clonada, a paz não pode ser imitada. A presença não pode ser fingida. E o que eles encontram agora são pessoas que falam demais e dizem muito pouco, que aparecem rápido e desaparecem ainda mais rápido, que querem atenção, não conexão. Eles começam a comparar inconscientemente. No começo, uma frase lembra-os de algo que você costumava dizer. Uma risada ecoa de forma diferente. Um gesto parece vazio e agora cada interação se torna um espelho, refletindo o quão única era a sua energia. E, meus amigos, aqui está a reviravolta. Eles não sentem falta de você como um conceito. Eles sentem falta de como se sentiam quando estavam perto de você. Sentem falta do conforto, da clareza, da calma. É isso que está faltando agora. Eles começam a sentir isso nos momentos intermediários, não durante a festa, mas depois dela. Não durante a conversa, mas no silêncio que se segue. E esse silêncio está mais alto do que nunca, porque agora ele está cheio do eco do que costumava ser. E cada conexão superficial que eles buscam só os lembra de como era profunda antes e como a perderam. Eles não esperavam por isso, não é? Eles achavam que você seria fácil de esquecer. Apenas mais um número na lista de contatos. Apenas mais uma história no arquivo. Mas o que eles não entenderam é que a presença real não desaparece. Ela permanece. Ela fica na trama da memória. Ela grava suas iniciais no subconsciente deles. E quando os substitutos fracassam, é aí que eles percebem que não se tratava de atenção, mas de sintonia. Então, deixa eles rolarem a tela, deixa eles namorarem, deixa eles rirem, postarem e fingirem que seguiram em frente. Você não precisa verificar, não precisa competir, porque cada novo sorriso que eles buscam só expõe o que eles deixaram para trás. E é aí que reside o seu poder, não em ser perseguido, mas em ser insubstituível.
Deixe isso nos comentários se você sabe que sua presença deixou uma marca que ninguém mais pode imitar. Eu não posso ser substituído. Diga isso com orgulho. Diga isso com paz. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que o que é real não precisa voltar para ser lembrado. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais no dia. O passado os surpreende, desencadeado pela menor lembrança, e os destrói. O dia em que o gatilho os quebra. Nunca é a grande despedida que os destrói. É a lembrança aleatória que se insinua e os lembra do que não pode ser desfeito. Meus amigos, este é o dia que eles não viram chegando. O dia que pensaram ter superado. O dia que acreditaram ter enterrado com sucesso. Mas a verdade é que você não pode fugir. Conexão real. Você não pode silenciar uma lembrança que está gravada no seu sistema nervoso. E esse dia chega não com um rugido, mas com um sussurro, um cheiro, uma música, uma risada no ar, algo pequeno, algo bobo. Mas isso os deixa completamente abertos. Eles achavam que estavam bem. Genuinamente, eles começaram a construir uma nova rotina, postando como se a vida tivesse voltado ao normal, sorrindo para pessoas que não sabem nada sobre o que eles escondem por baixo. Eles achavam que o tempo os estava curando. Eles achavam que o silêncio era vitória. Mas o estoicismo nos lembra: não é o que acontece por fora, é o que se agita por dentro. E hoje algo dentro deles acorda. Sempre começa inocente. Talvez eles estejam andando por um supermercado. Eles pegam o mesmo lanche que você adorava e, de repente, sua risada ecoa na mente deles. Talvez eles ouçam uma playlist aleatória e sua música toque, aquela que você tocava no carro tarde da noite, quando o mundo parecia seguro e tranquilo. Ou talvez seja o cheiro da chuva no asfalto e pronto. Eles estão de volta àquele momento, ao seu lado, sem nem mesmo falar, apenas respirando em paz. E assim, de repente, eles ficam arrasados. E o pior é que não estavam preparados para isso. É isso que torna esse dia tão brutal. Eles se prepararam para a conversa de rompimento, se blindaram para o silêncio, mas não estavam preparados para as lembranças. Não assim, não no meio do dia, não quando tudo deveria estar bem. Essa é a mentira. Eles acreditavam que a cura segue uma linha reta, que uma vez que você se foi, você se foi. Mas você não era apenas uma pessoa na vida deles. Você era uma experiência, um sentimento, um ritmo. E os sentimentos não desaparecem só porque o mundo diz para eles seguirem em frente. Eles vivem no fundo, nos detalhes, nos sentidos. Veja bem, eles não choram pelas grandes brigas, não perdem o sono pelas últimas palavras. São os pequenos momentos que os assombram, a maneira como você dizia o nome deles, a maneira como você se lembrava das pequenas coisas que eles nem contavam para outras pessoas, a maneira como o silêncio parecia completo quando você estava por perto. Essas coisas não desaparecem, elas ficam gravadas. E quando esse gatilho é acionado, tudo volta à tona. Eles tentam segurar. Não é nada, dizem a si mesmos, mas o peito aperta, o sorriso desaparece, a garganta fecha, olham para o celular, tentados a digitar seu nome, mas não o fazem. O orgulho ainda os mantém reféns, mas o dano já está feito, porque agora a ilusão de seguir em frente está quebrada. E a lembrança de você parece real demais para ser ignorada. Imaginem isso, pessoal. Imaginem-nos em uma sala lotada, cercados por barulho, risadas, distrações, mas em silêncio interior. Não o tipo pacífico, mas o tipo assombroso, o tipo que ecoa seu nome no fundo da mente deles. E esse eco fica mais alto cada vez que tentam encobri-lo. Cada risada que não parece real, cada toque que parece estranho, cada conversa que termina em vazio emocional. Porque é isso que eles estão percebendo. Você não era apenas alguém que eles tinham. Você era alguém que os entendia, que os via por dentro, que não exigia desempenho. E agora que você se foi,
Eles finalmente compreendem o que deixaram escapar. E essa verdade não vai embora. Ela permanece, ela dói. Eles começam a ver a vida de forma diferente. Começam a ver as rachaduras, não porque você está lá para lembrá-los, mas porque a memória de você está. Você se tornou o gatilho emocional deles, não por meio de manipulação, não por meio de barulho, mas por meio de uma presença pura, honesta e inegável. Do tipo que eles nunca apreciaram quando era dada de graça e agora não conseguem recriar, por mais que tentem. E aqui está a beleza disso, meus amigos. Você não forçou isso. Não enviou um lembrete. Não tentou assombrá-los. Você simplesmente viveu de forma tão autêntica, tão pura e tão profunda, que sua ausência agora faz o que suas palavras nunca conseguiram. Ela ensina, humilha e dói. Então, se você já se tornou a memória silenciosa de alguém, alguém cuja presença os assombra mais do que sua voz jamais fez, pode deixar isso nos comentários. Agora mesmo, eu me tornei um gatilho. Eles não podem silenciar. Diga isso com orgulho. Diga isso com paz. Você não precisa quebrar o silêncio. Eles já estão quebrando sob o peso de suas próprias memórias. E fiquem comigo, porque a seguir vamos mergulhar no dia. Sua quietude, não suas palavras, se torna a tempestade que abala os alicerces deles. O dia em que sua quietude os abala. O verdadeiro poder não é o quão alto você fala, mas o quão calmo você permanece quando o mundo espera que você se quebre. Este é o dia, meus amigos, o dia em que eles sentem o tremor, e não há som, nenhum aviso, nenhuma mensagem, apenas quietude. E é isso que mais os abala. Não a sua raiva, não as suas palavras, não a sua reação, mas a sua falta de reação. A quietude que costumava significar que você estava pensando. A quietude que costumava vir antes de um pedido de desculpas. Mas agora é a resposta. Eles já tentaram de tudo. As histórias sutis, as mensagens de texto com pistas, as piadas que só vocês dois entendiam. Eles lançaram todas as iscas que puderam imaginar, esperando por uma reação. Apenas uma. Algo que provasse que você ainda sente algo. Mas a água permanece imóvel. Imóvel, como um lago nas montanhas. Imóvel, como um monge em meditação. Imóvel, como alguém que finalmente aprendeu que sua paz não está aberta a negociações. E é isso que os destrói. Eles achavam que o silêncio significava que você era fraco, que estava evitando conflitos, que era emotivo demais para falar. Mas o seu silêncio não é confusão, é clareza, é disciplina, é força, é uma mensagem que não precisa de legenda ou reação. É simplesmente isso. E quanto mais ele perdura, mais eles começam a perceber que não estão mais esperando seu próximo movimento, porque você nem está mais jogando o jogo. Imaginem isso, pessoal. Imaginem gritar em um cânion, esperando um eco e não recebendo nada em troca. É assim que sua quietude parece para eles. Não é passividade, não é ausência, é confronto. Em contraste, eles mandam iscas para você, esperando a versão de você que costumava morder a isca, que costumava desistir, que costumava explicar seu valor. Mas agora eles não recebem nada, e nada é mais alto do que qualquer discurso que você poderia fazer. É aí que o medo se instala. Não o medo de perder você. Eles já fizeram isso. Não, esse é o medo de perceber que você não está perdido. Você está livre. Você está curado. Você está focado. Você não está mais dançando ao som do caos deles. Você parou de orbitar a tempestade deles. E ao fazer isso, você os forçou a se olhar no espelho sem distrações. Eles rolam a tela, verificam, demoram e fingem que estão bem. Mas toda vez que não veem seu nome, toda vez que o telefone deles não acende, toda vez que você não lhes dá o que eles esperavam de você, isso corrói facilmente a confiança deles, porque agora eles não têm mais certeza de quem você é. E isso, meus amigos, é assustador. O estoicismo nos ensina
que o controle emocional é a forma mais elevada de autodomínio. Como disse Epicteto, a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada quando ignoramos as coisas que estão além do nosso controle. E o que eles estão percebendo agora é que não controlam mais suas emoções. Não controlam sua energia. Eles nem sabem mais onde está sua atenção, e essa incerteza é o que os corrói, porque antes eles podiam prever suas reações, podiam manipular você, sorrir de uma certa maneira, dizer uma certa palavra, postar uma certa coisa. E você respondia. Essa era a dança, esse era o poder. Mas agora o seu silêncio é a sua recusa em participar. A sua quietude é a sua libertação. A sua ausência é a sua força. E eles não sabem o que fazer com isso. Eles achavam que o encerramento viria de uma briga ou discussão, ou de uma última mensagem desesperada. Mas eles não estão conseguindo isso. Eles estão recebendo silêncio, e esse silêncio está comendo os vivos. Você não está perseguindo, você não está se defendendo, você nem mesmo está reconhecendo. Você se tornou intocável, não porque você é cruel, mas porque você está curado, e essa é a mudança que eles não esperavam. Essa é a versão de você que eles nunca planejaram. Não aquele que implora, não aquele que se quebra, mas aquele que se levanta, calmo, claro, inabalável. Então, se você já manteve a paz enquanto alguém tentava agitar seu caos, se você já se sentou em silêncio e deixou sua quietude falar mais alto do que seu eu passado jamais poderia, deixe isso nos comentários. Agora mesmo. Minha quietude é força. Diga isso com o peito, diga isso com a alma. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor, que o silêncio não é rendição, é evolução. E fique comigo, porque a seguir vamos entrar no dia. O contraste os atinge com mais força. O dia em que eles finalmente percebem que ninguém mais carrega o que você carregou, e eles não podem deixar de sentir isso. No dia em que o contraste os atingir, você nunca sente falta da luz, até ficar preso em uma sala cheia de lâmpadas, piscando, tentando imitar o sol. Este é o dia, meus amigos, o dia em que eles finalmente sentem o peso da diferença, do contraste, da comparação que juraram nunca fazer. Entendem? Até agora, eles viveram distraídos, substituindo conversas, copiando e colando conexões, dizendo a si mesmos que o que tinham com vocês não era especial, era apenas timing, apenas química, apenas mais um capítulo. Mas o dia sempre chega, o dia em que o que eles têm colide com o que tinham. A máscara cai, o barulho desaparece, e a verdade bate mais forte do que eles jamais imaginaram. Ninguém se sente como você. Isso não acontece num flash dramático. Isso se aproxima lentamente. Talvez eles estejam sentados em frente a alguém novo. No papel, tudo parece certo, parece bom, fala bem, ri na hora certa, mas algo está faltando, algo invisível, mas inconfundível. Eles sorriem, mas isso não chega. Eles conversam, mas sentem que não são ouvidos. Eles riem, mas é um riso vazio. E é aí que o pensamento surge silenciosamente, como um sussurro da alma. Não era assim com você. Esse é o contraste. Eles achavam que você era substituível. Eles acreditavam que poderiam encontrar alguém que preenchesse os mesmos requisitos, talvez até mais. Mas requisitos não significam profundidade. Química não é conexão. Atenção não é presença. E essa nova pessoa? Ela pode ser tudo na superfície, mas por baixo não há peso, não há alma, não há paz. Não, você. Imaginem isso, pessoal. Imaginem beber de um riacho cristalino todos os dias. Natural, refrescante, sem esforço. Então, um dia, recebem uma garrafa de água com sabor, artificial, com um rótulo chamativo. Mas depois de alguns goles, sua boca fica seca, seu estômago fica revirado, seu corpo sabe a diferença. Esse é o contraste que eles estão sentindo agora.
A alma deles está desidratada e só agora eles estão percebendo o que você estava nutrindo. E aqui está a questão. Eles não querem admitir isso. O orgulho ainda está nos ombros deles, sussurrando: você está indo bem. Você seguiu em frente. Mas o espírito deles discorda. Seu coração abre a cortina, porque quando comparam como se sentiam calmos com você, como se sentiam seguros em seu silêncio, como se sentiam vistos sem precisar se exibir, eles não conseguem deixar de sentir isso. E a mentira que construíram começa a desmoronar. A mentira de que você era apenas mais uma pessoa. A mentira de que a conexão pode ser copiada e colada. A mentira de que a presença real não é rara. O estoicismo destrói mentiras como essa, disse Sêneca. Não é o homem que tem muito pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Eles estão cercados por mais agora, mais pessoas, mais atenção, mais tudo. E ainda assim estão famintos. Famintos pelo que você deu, tão livremente, tão sem esforço, tão silenciosamente. E é isso que torna o contraste tão doloroso. Você nunca precisou gritar seu valor. Nunca precisou fazer barulho para ser visto. Você não exigiu a atenção deles. Você se tornou a calma que eles não sabiam que precisavam. E agora eles estão tentando recriar esse sentimento com pessoas que não têm alma para carregá-lo. E não está funcionando. Eles saem para encontros, riem, sorriem para fotos, mas não se sentem compreendidos. Estão cercados, mas desconectados. E naqueles momentos de silêncio, quando a sala fica vazia e o telefone está mudo, é quando o contraste soa mais alto. É quando sua energia aparece, não porque você está lá, mas porque você não está. E aqui está a beleza, meus amigos. Você não precisou mudar para que isso acontecesse. Você não se tornou outra pessoa para provar seu ponto. Você simplesmente se tornou. Você se tornou estável, evoluído, enraizado e, ao fazer isso, elevou o padrão tão alto que eles nem perceberam que estavam comparando todos os outros com você, até olharem ao redor e não encontrarem ninguém que chegasse perto. Eles podem rolar a tela o dia todo. Podem buscar emoção. Podem continuar fingindo. Mas o contraste não mente. Ele fica com eles. Ele os segue. Ele espera em cada interação, cada conversa, cada momento em que algo é quase suficiente, mas nunca totalmente certo. Então, se você sabe, você trouxe um tipo de presença que não pode ser copiada. Se você já viu alguém se afogar na parte rasa depois de se afastar da sua profundidade, deixe isso nos comentários. Eu me tornei o padrão. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que a energia calma é a voz mais alta na sala e ecoa para sempre. E fique comigo, porque a seguir entramos no momento em que eles percebem a verdade mais dolorosa de todas. Você não apenas foi embora, você subiu de nível, e agora eles não podem alcançá-lo. O dia em que eles percebem que você subiu de nível e não pode ser alcançado. A verdadeira vingança é quando eles finalmente olham para cima e percebem que você não está amargo, não está quebrado, você está além deles. Este, meus amigos, é o dia que mais os assombra. Não é o dia em que você foi embora. Não é o dia em que você parou de ligar, nem mesmo o dia em que você ficou em silêncio. Não. Este é o dia em que eles te veem novamente, mas não o seu antigo eu, não a versão que eles pensavam ter sob controle. Este é o dia em que eles finalmente testemunham sua transformação e percebem que não têm mais acesso a ela. E essa dor dói mais do que seu silêncio jamais poderia. Eles veem isso de passagem. Talvez seja uma foto. Talvez alguém mencione seu nome. Talvez eles tenham um vislumbre de você online ou passem por você na vida real, e isso os atinge como um trem em alta velocidade. Você não apenas se foi, você cresceu, você evoluiu, você atualizou sua energia, e não para provar nada,
não para se vingar, mas porque a paz, o crescimento e o propósito se tornaram mais importantes do que a confusão deles. Imaginem isso, pessoal. Imaginem que eles passam por um lugar que costumavam visitar com você. Eles esperam encontrar uma ruína. Eles esperam ver cinzas, uma versão de você ainda presa no passado. Mas em vez disso, eles veem um arranha-céu brilhando, imponente e sólido. Você se reconstruiu do zero, e eles não fizeram parte disso. É aí que eles ficam sem fôlego. É aí que o coração deles afunda, porque esperavam que você ficasse no capítulo que eles abandonaram. Mas você fechou o livro e escreveu um novo, sem eles. E a ironia: eles não verificaram como você estava enquanto você se recuperava. Eles não se importaram quando você ficou em silêncio. Eles não perguntaram se você estava bem quando você desapareceu. Eles pensaram que você estava preso, quebrado, esperando. Mas a verdade é que você estava construindo. Você estava crescendo em silêncio, se esforçando em particular, descartando a versão antiga de si mesmo como uma cobra descascando a pele morta. E agora, você anda diferente. Você fala diferente. Você carrega algo diferente. Eles olham para você agora e não reconhecem o que antes chamavam de seu. Porque essa versão, não é mais acessível para a pessoa que não conseguia lidar com você em sua forma mais real. Você não persegue mais, não explica mais, não se encolhe mais para caber em espaços dos quais já cresceu. Você se tornou um espelho no qual eles não conseguem se olhar sem ver seu próprio fracasso em amá-lo adequadamente. E aqui está o que realmente os destrói. Você não evoluiu para reconquistá-los. Você evoluiu porque finalmente viu o seu valor. Você parou de dar sua energia para pessoas que só tiravam e nunca retribuíam. Você parou de esperar por desculpas que nunca viriam. Você parou de explicar seu coração para alguém que te fez questionar o seu valor. E ao fazer isso, você se tornou intocável. Eles podem tentar voltar agora. Uma pequena mensagem do tipo: "E aí? Estranho", uma migalha, uma piada, uma lembrança. Mas é tarde demais, porque você não está mais no lugar onde eles te deixaram. Você está em um patamar mais alto. E aquela versão de você a qual eles tinham acesso, essa versão não mora mais aqui. O estoicismo nos ensina que não devemos perseguir o que perdemos. Devemos nos dominar diante disso. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E você, meu amigo, escolheu o silêncio em vez do rancor, a tranquilidade em vez do caos, o crescimento em vez da amargura. E essa escolha é o dia em que eles finalmente sentem o peso do que perderam. Então agora, quando seu nome é mencionado, o estômago deles revira, não porque você se foi, mas porque você está melhor sem eles. Você está radiante, você está focado, você está alinhado, e isso não é uma encenação. É a sua nova realidade, e isso os atinge. Eles não eram apenas parte do seu passado. Eles foram a razão pela qual você evoluiu. E agora, eles nem conseguem uma resposta. Então, se você já se afastou e usou a dor para evoluir, se você já transformou o desgosto em combustível e o silêncio em poder, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eles perderam o acesso a mim. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho, porque essa é a sua prova. Você não ficou preso. Você não esperou. Você se tornou. E agora a porta está fechada. Meus amigos, se essa mensagem mexeu com você, se você conhece o poder do silêncio, do crescimento e de se tornar tudo o que eles juraram, você não iria apenas clicar no botão curtir. Curta, inscreva-se e compartilhe isso com alguém que está se reconstruindo mais forte do que nunca. Porque o que vem a seguir não é mais sobre eles, é sobre você, sua evolução, sua ascensão, seu império. Fique em silêncio. Fique forte. Continue crescendo.